Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui em mais um Saúde Entrevista, que são as nossas transmissões ao vivo no Facebook com questões de saúde muito importantes. Bom, o tema dessa vez é um tema muito importante, muito popular, que são as varizes, né? Como evitar e como tratar. E eu estou aqui com um grande especialista na área, que é o Dr. Caio Focácio. O Dr. Caio Focácio ele é cirurgião vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Dr. Caio, super obrigado por estar aqui hoje com a gente, viu? É uma satisfação, eu que agradeço. E vamos lá. Vamos lá, né? Bom, a ideia é vocês fazerem perguntas para a gente aqui, poder repassar para o Dr. Caio. Então, por favor, não fiquem acanhados, eu estou aqui com o celular acompanhando, é só mandar para cá que a gente vai repassando. E no fundo das câmeras está a Thaís Manarini. A Thaís Manarini é editora aqui da revista e ela também vai acompanhando. Aliás, eu não me apresentei, eu sou o Theo Ruprecht, eu também sou editor aqui da revista. Podem contar comigo aqui também para fazer essa intermediação. Bom, Dr. Caio, eu acho que a primeira coisa que as pessoas querem saber, no fim das contas, é, na verdade, o que são as varizes, né? Por que ela é tão comum, né? Por definição, sabe que todo mundo que chega no consultório chega reclamando que tem varizes, mas não sabe o que é. Exatamente. Então, as varizes, por definição, são veias dilatadas e tortuosas com perda da sua função. Tá. Então, só para ficar ainda um pouco mais claro, o que são veias? Uhum. Veias são os vasos responsáveis pelo retorno do sangue ao coração. Tá. Então o coração bombeia o sangue pelas artérias, ele irriga tudo que tem que irrigar, inclusive as pernas. E no retorno das pernas, Tá. as veias, e no retorno de tudo que tem que voltar, volta pelas veias. Perfeito. E as veias levam esse sangue de volta para o coração. Então, quando nas pernas existem veias dilatadas e tortuosas, com perda da sua função, varizes. Perfeito. Entendi. E aí que a gente já tem algumas pessoas interagindo e perguntando justamente de sintomas, né? Porque a gente vê muito essa parte, a parte que aparece mesmo, né, doutor? Certo. Mas, por exemplo, a Aleluia Gomes, ela fala de por que as varizes coçam. A Cleinice pergunta se dá para você perder movimento por causa de varizes. O que a gente tem de mais, vamos dizer, clássico quando a gente fala de sintoma das varizes, doutor? Os principais sintomas de varizes são sensação de peso. Se você for ler o livro, vai estar lá escrito o quê? Sensação de peso vespertino. O que é isso? Então você sente as suas pernas cansadas e uma sensação de peso no membro inferior, que são as pernas, sempre no final da tarde. Então depois de um dia inteiro de trabalho, você ficou muito tempo em pé, essas coisas, você sente aquela perna cansada. Muitas vezes os sintomas são inespecíficos. Tá. Então o indivíduo fala, pô, eu sinto um negócio esquisito na minha perna, que eu não sei o que é, parece que formiga, parece que arde, parece... A hora que eu ponho para cima, melhora. Olha. Opa! Então, muitas vezes os sintomas são inespecíficos. Entendi. Mas o clássico é sensação de peso no final do dia, principalmente. As manchinhas, né, ou verdade, aqueles caminhozinhos, né, as veinhas aparecendo são clássicas, também está em quase todo caso ou às vezes nem aparece? Então, para a gente conversar sobre exatamente o que aparece já na pele, como você está perguntando, ou como se inicia a doença, a gente precisa saber que as varizes clinicamente são classificadas do grau 0 ao grau 6. Tá. Então, o que ocorre? No grau 0 é a pessoa que não tem nada. Perfeito. Não conheço ninguém. A partir do grau 1, ela já tem aquelas que as mulheres chamam de vasinhos, que são as teleangiectasias. Tá. São pequenas varicosidades da pele. Tá. O grau 2, você já começa a ter as varizes propriamente ditas com mais de 3 milímetros de diâmetro. Perfeito. A partir do grau 3, você tem edema da perna, que é o inchaço, principalmente no final do dia, acorda melhor. Tá. No grau 4, você já começa a ter alterações de pele, que são aquelas manchas marrons, depois úlcera, etc. Tá. Mas geralmente as pessoas param no grau 2 ou 3 porque já procuram algum tipo de tratamento, porque chegar no grau 4, 5, 6 é mais difícil tratar. Entendi. E é isso, né? A gente fala muito de varizes sobre um ponto de vista estético, né, doutor Caio? Mas não é só por aí, né? Então, você sabe que a variz é a principal doença, né? A doença mais famosa da insuficiência venosa crônica. O que é insuficiência venosa? É um quadro de doenças que trazem a insuficiência das veias. Então tem síndrome pós-trombótica, tem varizes graus avançados, com úlceras, etc. E o quadro todo de IVC, que a gente chama de insuficiência venosa crônica, atualmente é a
quarta causa de afastamento laboral no país. Olha. Então, quer dizer, as pessoas deixam de trabalhar por causa de varizes. Então, varizes é um problema social, não é um problema único e exclusivamente estético. Muitas pessoas que têm acesso fácil ao consultório procuram a gente pela parte estética, mas é um problema de saúde importante. Perfeito. Gente, tem muita pergunta sobre tratamento, eu já vou chegar lá, eu só quero fazer uma antes que eu acho que é importante, que é sobre uma das perguntas que a gente colocou até no nosso card quando a gente chamou, que é sobre como evitar. Quem fez essa pergunta é a Séries de Souza, acho que é até difícil falar de prevenção total de varizes, né, doutor? Mas eu queria ver o que a gente pode fazer nesse sentido. Então, você sabe que essa pergunta que devia ser feita por todo mundo. Inclusive a série está de parabéns. Porque a gente sabe que o ideal para as varizes é que elas sejam evitadas. Apesar de que muitas vezes a gente não consegue. E por que não consegue? Porque o principal fator desencadeante da doença é a hereditariedade. Então a gente tem alguns fatores desencadeantes que eu vou citar rapidamente. Tá. Hereditariedade, idade, sexo, raça. Tá. Postura, que é o fato da gente ser bípede. Entendi. Uso de anticoncepcional oral, gestação e terapia de reposição hormonal. Tá. Então, se a gente perceber, eu falei 8 fatores. 5 deles não tem tratamento. Perfeito. Hereditariedade não tem tratamento, idade não tem tratamento, sexo não tem tratamento, raça não tem tratamento, postura não tem tratamento. Então, quer dizer, muitas vezes as pessoas vão desencadear essa doença independente da sua vontade. Fala, pô, Caio, mas a minha mãe tem varizes, meu pai tem varizes, eu vou ter varizes? É provável que sim, muito provável que sim. Agora, tem como eu me proteger? Tem como eu evitar? Tem. 2 coisas. Atividade física regular. Olha. E meia elástica. Entendi. São aquelas meias de compressão? Meias de compressão. Isso são as maneiras dos indivíduos se protegerem para não desenvolver tanto esse tipo de doença. Se o indivíduo vai desenvolver por outra causa que não seja hereditariedade, a proteção geralmente resolve bem. Entendi. Nos indivíduos que são hereditários, que os casos são hereditários, a proteção, pelo menos, posterga o surgimento de novas veias varicosas. Entendeu? Então tem que se proteger. E como? Meia elástica e atividade física regular. Perfeito. A gente tem até um relato aqui da Márcia Pijanovski que acho que fala um pouco nesse sentido. Ela disse que ela tinha muitas varicoses, depois de atividade física diminuiu. Ela disse que por serem hereditárias ainda tem um pouco, mas porque a mãe dela tinha, mas disse que conseguiu melhorar um pouco, né, nesse sentido. As veias, uma vez que elas ficam dilatadas e tortuosas, elas não têm como voltar ao que elas eram antes. Tá. Mas, como ela começou a fazer atividade física, etc., e isso deu, com certeza, uma outra dinâmica para o retorno venoso dela, com certeza ela diminuiu o sintoma e diminuiu o aparecimento de novas. Perfeito. Então, é isso aí. Melhorou, né? A Eliana da Silva Rosa faz uma pergunta que eu acho inusitada, mas talvez valha a pena só pelo diferente, que é, ela não sente nada quando ela está em pé. O problema é quando ela deita. Ela sente que queima, que belisca. Você tem o que pode ser isso? Ela sente o contrário do livro, né? Exato. O livro não diz isso. Então, mas o que eu digo, as varizes, em grande parte dos casos, os sintomas são diversos. Então, a gente não pode especificar. Claro. Então, por exemplo, tem muita gente que sente cãibra. Olha. Aí fala, pô, eu tenho cãibra. E tem uma relação direta? Não. Entendi. Mas muitas vezes, depois que a gente trata, melhora a cãibra. Olha. Pô, depois que comecei a usar meia elástica, eu nunca mais tive cãibra. Ou então, depois que eu operei, nunca mais tive cãibra. Perfeito. Então é inespecífico, né? Então, num caso desse, não é o que está escrito no livro, ela não tem o que está escrito no livro, mas ela tem que passar por uma avaliação para ver exatamente no exame físico. Entendi. A gente percebe o que pode estar ocorrendo. Né? Às vezes ela até está deitando mais à noite, que é o momento onde incomoda mais, então é difícil saber, né? Precisa dissecar, né? Precisa dissecar essa aqui. Entender ela caso a caso. Acho que isso é um reforço até da importância de ir procurar um profissional mesmo, né, Trocar? Nessas horas é mais importante do que ficar tentando por si só descobrir, vale a pena ir dar uma olhada. Sabe que hoje tem um grande médico, né? Tem. Que é o Google. Exatamente. Então o Google resolve quase tudo, né? Mas a gente ainda dá uma força. Perfeito. Doutor, a Maristela entra num tema que eu acho que é bom pra gente começar a falar de tratamento, que ela fala assim, precisa operar sempre? E se não fizer, eu tô correndo algum risco? Como é que tá nessa linha de tratamento hoje em dia?
Varizes é uma doença de tratamento cirúrgico. Tá. Ponto. Isso aí a gente já sabe. É uma emergência? Não. É uma urgência? Não. Então, o indivíduo vai, algum dia, o indivíduo que está desenvolvendo a doença, etc., algum dia ele vai ter que ser operado, a probabilidade de chance é muito grande. Tá. Pô, dá para levar com tratamento clínico? Muitas vezes sim. Vai chegar uma hora que vai... não dá mais, o indivíduo vai falar, ó, não quero mais, quero operar, sei lá. Entendi. Vai chegar uma hora. Ou então que a gente vê que o negócio está evoluindo muito, a gente fala, acho melhor você operar. Entendi. Para dar uma brecada. Tá. E outra coisa que eu digo é o seguinte, é melhor o indivíduo fazer 3 cirurgias pequenas, no grau 2 ou 3, durante a vida, do que deixar chegar no grau 5, 6 e querer tratar tudo de uma vez, que é muito pior. Perfeito, perfeito. Então, elas são cirúrgicas. Tá. É uma doença cirúrgica, de tratamento cirúrgico. Mas, não é uma emergência. Então, pode esperar, pode... Por exemplo, raramente eu opero as pessoas em dezembro, janeiro. Entendi. Porque eu não vou operar ninguém no verão, tropical, etc. Usar meia elástica depois da cirurgia. Eu mesmo, quando ele fala, você não quer esperar chegar março? Entendi. A gente já rever. Vai dificultar até a recuperação do paciente. Ele vai falar, pô, aquele médico me fez usar meia elástica, 42 graus, o cara é louco. Então, para não ser chamado de louco... Melhor a gente postergar um pouco, entendi. Doutor, eu acho que, primeiro eu acho que isso responde um pouco a pergunta do Dr. Caio, de algumas pessoas que estavam falando sobre se pode fazer de novo, se às vezes vai ter que fazer a cirurgia de novo. Às vezes vai. Então, como a gente acabou de colocar, a hereditariedade é o principal fator desencadeante. Uhum. Sendo assim, não tem cura. Não dá para você trocar de família. Entendeu? Então, muitas vezes você faz, eu até brinco muito com os pacientes no consultório, que, pô, doutor Caio, meu já ficou ótimo, adorei, babá, falo, beleza, então tá bom, até daqui 5 anos. Porque a coisa vai desenvolvendo novamente, e você vai acompanhando e fazendo coisas pequenas, para que o negócio não perca. Não degringole. Perfeito. Bom, o que a gente falou da cirurgia no sentido mais amplo, né? Mas tem muitos tipos diferentes. O que é essa cirurgia, na verdade? Tem pelo menos 10 tipos de cirurgia com varize. Entendi. Então, dependendo do caso. Tá. Cada caso a gente indica uma coisa. Hoje em dia a gente tem métodos e técnicas menos invasivas do que no passado. Legal. Então, dependendo do caso, a gente indica cirurgia convencional. Dependendo do caso, a gente indica cirurgia convencional mais tratamento com radiofrequência ou com laser. Dependendo do caso, a gente indica só radiofrequência. Dependendo do caso, a gente indica tratamento com espuma de polidocanol. Então, depende do caso. Perfeito. Né? Não tem uma receita de bolo. Tá. Todo mundo vai tirar safena e vai ficar Entendi. bom. Era assim há 30 anos atrás. Olha. Entendeu? Hoje não mais. Perfeito. Inclusive, a Mara Rodrigues ela fez uma pergunta sobre tirar safena. Ela até fez uma pergunta aberta falando se é uma opção. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas vão tirar realmente essa... Primeiro as pessoas têm que saber o que é a safena, né? Porque eu acho que assim, todo mundo fala em safena, então, pô, mas como é que eu vou tirar minha safena? E se eu precisar do coração, que o coração tem a ponte da safena? Na verdade, o sistema superficial da perna é dividido, o sistema venoso da perna é dividido em superficial e profundo. Tá. O superficial leva 30% do retorno, o profundo leva 70% a 80%. Perfeito. Então o profundo é importante. Ele é o mais importante para trazer. Para trazer, ó. O profundo fica dentro da musculatura, a gente não vê. Entendi. O superficial fica fora da musculatura. A veia safena faz parte do sistema superficial. Tá. Em cada perna tem 2 safenas. Tá. Uma safena anterior e lateral e uma safena anterior e medial e uma safena posterior e lateral. Tá. Safena magna e safena parva. Pronto, agora Já todo temos mundo já sabe o que é a safena. Exato. Então, como a gente vê, a safena são veias que levam menos do que 30% do retorno venoso do sangue e que então elas não fazem muita falta para a perna. Entendi. Então, se ela tiver insuficiente, dilatado, o indivíduo tiver com dor, com ultrassom mostrando que realmente existe uma insuficiência de safena importante, o ideal é que ele faça algum método de tratamento que acabe com ela. Entendi. Antigamente era tirar em todo mundo. Hoje em dia a gente pode fazer a ablação Entendi.
Com que queimar, né? Que queimar com laser ou com radiofrequência, ou ainda ecoesclerose guiada por ultrassom, que a palavra é linda, mas nada mais nada menos do que injetar uma espuma dentro da safena e ver se ela cola. Hoje em dia ainda está saindo agora, mas os estudos estão começando agora, etc., que é colar a safena. Olha. Então você entra com o catéter dentro da safena e você vai soltando pingos de cola dentro dela para colar uma parede na outra. Entendeu? Mas isso aí tá novidadíssima, assim, tipo coisa que... É experimental. Não é experimental, mas está começando. Então a gente não tem ainda, por exemplo, você não tem 10 anos de acompanhamento desse método para saber o que vai acontecer na frente, entendeu? Então é coisa nova ainda. Então eu acho que... Com outros métodos a gente já tem esse acompanhamento mais longo prazo. A gente já sabe, etc. O laser, inclusive, mudou muito de antigamente para hoje, de quando ele saiu para hoje, já mudou muita coisa. Claro. E hoje ele está muito mais eficaz do que ele era antigamente, que existia uma taxa de recanalização da veia que era tratada com ele muito alta. Hoje em dia já não. A radiofrequência também, já existem outros tipos de catéteres de radiofrequência para a gente poder usar. Mesmo a ecoesclerose com espuma, a primeira descrição foi em 1946. Nossa. Entendeu? Aí foi novo para ciência. Aí foi um método abandonado. Olha. E voltou de novo há 10, 15 anos atrás. E agora tem o seu espaço. Pô, você vai resolver todo mundo com espuma? Não. Para que você usa? Para casos específicos onde o tratamento ideal é com aquilo. Perfeito. Então hoje a gente tem um leque. Isso é muito legal. Antigamente não tinha, mas hoje a gente tem uma caixa de ferramentas, sabe? Para utilizar, muito mais ampla. Então você consegue discernir o que você quer para cada caso. Legal. Isso é bem legal. Perfeito. Doutor, as pessoas estão perguntando bastante de espuma. Só tem uma pergunta que eu queria fazer, antes que acho que é mais rápida, que a Mara Negrini fala sobre diabéticos. Se os diabéticos podem operar as varizes. Podem. Normalmente. Né? .com.br. Perfeito. Perfeito. E bom, então falando da espuma, né? Muita gente perguntando aqui se pode tratar a espuma para os vasinhos. Qual que é a indicação da espuma, né, especificamente? A espuma funciona. Tá. Agora, cada vascular tem a sua conduta, né? Eu utilizo espuma principalmente em indivíduos que têm varizes muito grandes e que não podem ser operados, indivíduos muito idosos, ou indivíduos que tenham úlceras, que são feridas na perna por insuficiência venosa, e também não pode ser operado, ou então que até pode ser operado, mas a cirurgia seria muito radical para eles. Então, a gente usa espuma em casos selecionados. Entendi. Para a estética, eu particularmente, isso não é uma conduta universal, isso é conduta de cada um. Eu, para a estética, não gosto. Porque quase 50% dos casos tratados com espuma, existe algum tipo de mancha. Olha, entendi. Então, fica uma hipercromia na veia. Então, você às vezes troca um vasinho por uma tatuagem. Entendi. Aí é um problema, porque se o tratamento é estético... Você tem uma reclamação ali, né? Uma reclamação não, né? Fica ruim para doente, ruim para você, e você acaba queimando o método. Claro. Entendeu? Pô, você usou um método, então quer dizer, a partir daí, essa paciente que ocorreu isso, vai fazer o quê? Essa espuma é uma porcaria, não faça mais. Não é isso. Às vezes ele é mal indicado. Legal. Aqui a gente tem algumas perguntas, Dr. Caio, sobre alguma das... Eu não sei se a gente pode dizer, não é exatamente reação adversa, mas algumas coisas que podem acontecer pós-cirurgia. A Bruna Carla diz que operou das varizes há 1 ano e endureceu um pedacinho, diz ela. Isso é perigoso, o que ela deve fazer? Isso primeiro é comum, o que mais a gente pode esperar depois dessa cirurgia? Né? Então, é comum. É comum. A gente vê, tem pessoas que sofrem mais, tem pessoas que sofrem menos, né? Mas isso é do indivíduo. Agora... Quando você tira as veias, muitas vezes é um método artesanal mesmo. Entendi. A gente vai fazendo furinho do lado delas e tirando mesmo, veinha por veinha. Olha. Tanto que eu não faço mais que 2 por dia, né? Porque você não tem paciência, entendeu? É uma coisa que tem que ficar artesanal. Entendi. E aí a gente muitas vezes
fica um pedacinho de veia, alguma coisa dentro da perna, que é normal, isso é como ocorre. E como aquilo forma um processozinho inflamatório, às vezes até com um coágulozinho dentro, a hora que você palpa pode ficar um pouquinho endurecido. Olha. Mas isso com o tempo, e às vezes demora, vai melhorar. Vai bom, perfeito. A Jaqueline Hortência pergunta aqui sobre varizes internas, que ela tenta fazer alguns tratamentos e segue com incômodos, como que ela pode, como que seria o jeito? Assim? Então, eu questiono um pouquinho essa nomenclatura. Tá. Né? Varizes é uma doença do sistema superficial. E, pô, não existe varizes em outro lugar? Existe varizes no esôfago, mas é outro tipo de doença. Existe varizes pélvicas, que aí sim são varizes lá dentro, ao redor do útero, por insuficiência de veias gonadais, mas que não é o assunto aqui. Claro. As varizes das pernas são as varizes do sistema superficial e que estão dentro da perna. Então esse questionamento, eu não entendo direito que são internas, né? Entendi. Porque no sistema profundo não tem. Entendi. Que é o sistema mais interno. Perfeito. Então, assim, muitas vezes ela tem a varize, o sintoma é inespecífico, e aí precisa ver o que está ocorrendo. Perfeito. Por a mão, né? Legal, entendi. A Nádia Almeida, que ela faz uma pergunta sobre de terminologia quase. Ela está perguntando se a espuma densa é isso que a gente estava falando até agora, o que é esse tratamento? Espuma densa. Na verdade é uma espuma feita com um tipo de detergente que é o polidocanol. E a gente faz a espuma para que aumente a superfície de contato. Porque o que acontece? Todo método onde químico para acabar com a veia, que é um tipo de escleroterapia, que você vai agredir a parede interna do vaso com uma substância química. Quando você agride a parede interna do vaso com uma substância química, as células da parede desse vaso crescem. Perfeito. E aí ele entope esse vaso. Então você está causando um processo inflamatório no vaso. Então se faz a espuma para o material que você iria injetar ficar mais denso, e ele, como tem um monte de bolinha, ele aumenta a superfície de contato com a parede interna da veia, dando mais resultado. Entendi. E ele fica mais viscoso. Ele fica mais tempo em contato com a parede interna da veia. Entendi. E isso é por isso que o pessoal chama de espuma densa. Perfeito. Então, realmente para ficar um líquido mais viscoso, para que fique mais tempo em contato com a parede da veia e causar esse processo inflamatório, essa flebite, etc, e entupir o vaso. Legal. Bom, tem bastante pergunta, então daqui a pouco eu vou pedir para a Thaís me fazer uma roda de coisas que eu posso ter esquecido e deixado passar. Eu só quero fazer mais uma aqui da Ana Lúcia, que é interessante a ponderação dela. Ela fala, tem vasinhos, não me incomodam, mas ela diz, a pergunta é, futuramente eu vou ter que tratá-los ou não são perigosos para a saúde? Então, se for só telangiectasia, só esses vasinhos que ela vê, etc, ela pode até conviver muito bem com eles, obrigado. Tá. Agora, ela precisa ver se esses vasinhos não têm nutridoras. Tá. Que muitas vezes ela só vê os filhotes. Entendi. Mas os filhotes têm uma mãe. Entendi. E essa mãe fica no tecido subcutâneo. E os filhotes ficam aqui na epiderme. Entendi. Então ela precisa ver se não tem varizes no tecido subcutâneo que possam estar gerando esses vasinhos. A mãe, em teoria, é uma veia mais, vamos dizer, uma veia calibrosa. mais, assim. geralmente com mais de 3 milímetros. Entendi, perfeito. Thaís, tem alguma coisa aqui nesse primeiro momento que a gente deixou passar? A Elvira Aurélio perguntou se pode operar depois dos 70 anos de idade. Meu recorde é 84. Tá, então pode. A Jenny Botelho perguntou do melhor tratamento para as microvarizes. Acredito que sejam esses... Eu vou falar. Deixa eu só falar. Esse foi até um caso muito legal, só pra gente ilustrar. Chegou uma senhora no consultório com 84 anos, super ativa. E ela entrando, era uma alemã inclusive, e ela entrando no consultório e falou assim, doutor Caio, eu vim aqui operar as minhas varizes. Ela falou, eu sei que você vai me falar que eu tenho 84 anos para eu esquecer isso, mas o negócio é o seguinte, eu vim indicada e eu queria dizer, eu vou operar as minhas varizes, gostaria que fosse com o senhor. Eu falei, não, tudo bem, não tá mais aqui quem vai contraindicar. Então foi até muito bacana, essa senhora foi muito bem. Agora, as microvarizes, que é a pergunta, né? Os principais tratamentos, né? Então, eu gosto muito da velha e boa glicose 75% com xilocaína. Tá. Eu acho que
a melhor escolha. Hoje em dia a gente usa agulhas muito finas para fazer isso, inclusive com a ponta tratada com silicone, então a dor diminuiu muito para esse método. E para mim é o meu método de excelência. Tá. Existe o laser, existe aplicação de espuma, Tá. mas eu ainda prefiro a velha e boa glicose. Por quê? Porque ela dá um resultado bom e o índice de complicação é muito baixo. Entendi. Entendeu? Apesar do laser ter desenvolvido e ter evoluído muito para o tratamento de varizes, eu gosto muito de usar técnicas de ablação com ele, mas técnicas para você atirar na pele, muitas vezes eu já tive alguns casos de manchinha, já tive casos que dói mais do que a escleroterapia convencional. Então tem muita gente que faz e só faz isso. Acho ótimo, às vezes até a experiência deles pode ser melhor que a minha, mas para fazer tratamento único e exclusivamente de teleangectasia, eu gosto muito da velha e boa glicose, 75%. E glicose 75% é o que, Dr. Caio? Então, é glicose, que é na verdade é um líquido hipertônico. Então que você faz um líquido super concentrado para que agrida a parede interna da veia. Entendi. E vai causar uma agressão na parede interna da veia, e essa veia vai fechar. Por quê? Porque as células de dentro vão ficar células inflamadas, as células inflamadas crescem e tiram o espaço do sangue. Olha. Pronto. Resolvi. Legal. Por um tempo. Isso, graças a Deus. Posso fazer mais uma questão aqui? Claro. Que eu tinha ficado um pouquinho lá para trás. A Angélica Matos, ela tem varizes e é hipertensa. Ela questiona se os medicamentos para combater as varizes têm contraindicação para pressão alta. E também tem a Isa Roriz, também falou que quer fazer aplicação, mas tem problema no coração. Queria falar um pouquinho da relação com o coração. Não tem relação. Pode fazer aplicação, não tem problema nenhum. E super importante ela tratar da hipertensão e eu acho que não vai influenciar. Imagina que tem uma coisa do estado geral do paciente, né? Se ele está muito debilitado, talvez a cirurgia fique mais complicada ou não? Não, mas aí ele não vai nem se preocupar com as varizes. Entendi. Sabe, eu gosto muito de fazer varizes com cirurgias maiores, concomitantes. Por exemplo, a mulher vai fazer uma plástica de barriga ou peito, alguma coisa assim, e faz as varizes juntas. Eu adoro, inclusive fiz na minha esposa isso. Entendi. Por que eu adoro isso? Porque eles esquecem que operaram a variz. Ficam tão preocupadas com as outras coisas, e a variz é uma coisa que não tem muita dor, muita coisa pós-operatória. E aí é até legal, porque vai super bem, porque elas esquecem a perna, ficam preocupadas com o peito, ficam preocupadas com a orelha. Então, é ótimo. Perfeito. A Nádia aqui, ela tá ainda na coisa da espuma, mas eu acho que é uma coisa que realmente chama bastante a atenção das pessoas, né? É porque está muito na mídia. Perfeito, exatamente. E ela diz assim, ela pergunta assim, mas o tratamento com espuma densa não seria para eliminar essas veias maiores que começam a vazar e ramificam os pequenos vasos? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Só que você tem que ter na cabeça que você tem o risco da hiperpigmentação. Tá. E aí vai ter que fazer um baita de um tratamento dermatológico que pode demorar, etc, para essa hiperpigmentação diminuir. É só isso. É um tratamento eficaz? É. Entendi. Mas assim, se você tiver uma perna já toda manchada, eu não estou preocupado com a parte estética. Eu quero que o negócio resolva. Tá ótimo. Ok. Agora, se você está preocupado com a estética, eu também me preocupo, porque uma das complicações é essa. Entendi. Bom, a Maristela Resch está perguntando de riscos da cirurgia, só para a pessoa ter um pouco mais. Eu vou até além perguntaria um pouco dos cuidados depois desse tipo de cirurgia, que a pessoa tem que se preparar para isso. Né? Então, os riscos da cirurgia são baixos. Ótimo. Você sabe que quando foi? 81, Clara Nunes morreu, depois de uma cirurgia de varizes? Acho que você não era nem nascido. Eu tô tentando me lembrar de história. Mas eu era. E bem nascido. Então, e aí ela morreu, cara. Puta, eu me lembro, na época eu era pequeno, tá? E até hoje se fala nessa mulher no consultório, entendeu? É mesmo? Poxa, mas ela morreu depois de uma cirurgia de varizes. Tudo bem, né? Mas isso foi na década de 80. Hoje em dia as coisas são bem diferentes. A gente faz... A cirurgia de varizes é a cirurgia mais praticada pelo cirurgião vascular em qualquer lugar. Olha. Então, quer dizer, enquanto a gente está falando aqui, deve ter uns 10 mil casos de varizes acontecendo. É seguro.
Entendi. Sem sombra de dúvidas. Perfeito. Agora, pós-operatório depende muito da classificação da varize inicial. Legal. E do tipo de cirurgia que foi feita. Então eu posso te resumir como. Casos mais leves, tranquilos, volta a trabalhar em 3 dias usando meia elástica. Casos muito graves, fica até 10 ou 14 dias afastado, Tá. depois volta a trabalhar usando meia elástica. Perfeito, entendi. Bom, sobre meia elástica, inclusive a Verônica Araújo aqui, ela perguntou se ela pode comprar meia de compressão por conta própria ou só prescrição. Pode comprar por conta própria? Como é que tá isso? Não. É. Hoje em dia, está muito na moda, todo mundo que corre usa meia elástica. É legal isso. Depois eu posso até te explicar por quê. Perfeito. Só que aí eu vou ver, eu estava até, semana passada estava nos Estados Unidos, e eu falei, deixa eu procurar umas meia elásticas aqui, né? E aí comecei a ver, e tem muito em loja de esporte. Claro. Só que você não tem a compressão que existe naquela meia. Cada meia tem uma compressão, né? E a gente sabe que para você ter o efeito desejado, qual é o efeito desejado? Retorno. Tirar o trabalho do sistema superficial e passar para o profundo. Olha. De proteger o sistema superficial. Entendi. Esse é o efeito desejado, você precisa de um mínimo de pressão para que isso ocorra. Claro. E aí você vai comprar uma meia, uma coisa que você não sabe quanto tem. Então não adianta. Então, outra coisa que às vezes engana um pouco, que é assim, na caixa da meia, o fabricante põe lá média compressão, alta compressão, baixa compressão. Depende da marca, a tabela para ele graduar isso é diferente. Olha, entendi. Só que ninguém sabe. Então o que eu faço geralmente, né? Eu ponho a compressão que eu quero na receita. Então é meia elástica de 7/8, meia elástica 3/4, meia calça elástica, meia elástica para gestante, Entendi. meia elástica de atleta, de 20 a 30 milímetros de mercúrio, que é a medida da pressão ideal. Perfeito. De 30 a 40 milímetros de mercúrio, que é a medida... Entendeu? Então, existe um leque enorme de tipos de meia e as pessoas precisam saber o que comprar, Claro. o que usar. Então eu indicaria uma prescrição médica, eu acho que é legal ter. Perfeito. Mesmo para meia de atividade física, que é super legal, a gente tem específica para isso, entendeu? No Entendi. mercado. Então, mas eu fui lá, comprei, peguei da minha vizinha, puta, isso tem demais, peguei da minha vizinha. Não é por O aí, tamanho né? da perna é diferente, precisa medir a perna. Olha, Entendeu? Tem medida. perfeito. Entendi. Imagino que é até um desafio para a pessoa depois chegar ali no lugar onde ela vai comprar e achar essa meia, né? Então, na verdade, se for as meias medicinais mesmo, eles não podem nem vender sem receita. Olha, entendi. Ele vai achar onde isso, doutor? Só por curiosidade. Essas lojas de artigo ortopédico, Entendi. essas lojas de... sempre tem. Entendi. Bom, a Ana Lúcia, inclusive, está falando aqui que ela se lembra da história da Clara Nunes e que virou uma referência, ou ela diz até um trauma, na verdade, para quem tinha medo de cirurgia de varizes. Então, realmente, aqui a gente tem um reforço da história que você tinha contado. Ela não pode falar essas coisas que ela tá... Bom, doutor, a Ana Fabi aqui, ela fala um pouco de coisa que eu acho que é legal, que faz um pouco de estilo de vida, que é ficar muito tempo em pé. Ficar muito tempo em pé é fator de risco e ficar muito tempo sentado também é? Então, eu sei que vai me responder. Olha, eu imagino que sim, viu? Vou te explicar umas coisas e você vai responder. Ó, então o que acontece? A veia é um tubo Perfeito. que tem que levar um líquido de baixo para cima. Para isso existe uma bomba, que é o coração. Só que a bomba está colocada em cima, certo? Então essa bomba tem que bombear o sangue de baixo para cima, só que ela está colocada em cima. Entendi. Então, tem que existir outros mecanismos que façam com que esse sangue retorne. Tá. Um dos mecanismos é a bomba da panturrilha. Quando você está lá fazendo atividade física, caminhando, etc., a panturrilha está apertando a sua veia e jogando esse sangue para cima. Perfeito. Então, isso daí otimiza o retorno venoso. Legal. A meia elástica tira do superficial, põe para o profundo, você fazendo atividade, movimentos respiratórios, etc., tudo ajuda a levar esse sangue para cima. Perfeito. Agora a pergunta de novo. Olha, agora eu tenho mais convicção de que ficar em pé é ruim, né? Então, o problema é o seguinte, não é você ficar só Você em tá pé. parada, Você né? ficar parada, você está forçando mais a sua veia. Claro.
Mas o problema é você ser sedentário. Então, por exemplo, estou vendo aqui, ó, que eles não estão vendo, mas a gente está vendo, tá todo mundo sentado aí, ó. Desde que nós chegamos aqui, ninguém levantou para tomar uma água. Tinha aquela moça foi lá, comeu um negocinho, voltou, etc. Mas a maioria das pessoas não levanta durante o expediente. Entendi. Isso é ruim. Entendi. Então levanta, vai fazer xixi mesmo sem vontade, vai tomar água mesmo sem vontade, dá uma voltinha, mexe as pernas. Isso é o ideal. Perfeito. Por quê? Porque você está ajudando a tua bomba da panturrilha a retornar isso. Legal. Entendeu? Então, você tem que se ajudar. Entendi. E isso, você falou desse momento assim, é de hora em hora, mais ou menos, que a pessoa dá uma levantada. Existe bem uma geral, regra, né? Aí, tem pessoas que são muito quadradinhas, falam assim, não, eu quero, doutor, que o senhor me fale o que eu preciso fazer. Eu vou viajar, eu preciso saber o que eu preciso fazer. Eu falo, então tá bom, então cada hora você caminha 10 minutos. Tá. Tá feliz? Entendi. O importante é ter isso na cabeça, talvez. O importante é, né? Legal. A Alessandra Nóbrega fez uma pergunta aqui de se ela pode andar de bicicleta com essas meias compressivas. Pode, Pode né? fazer tudo. Perfeito. Até nadar. Não, que bom. Legal. Bom, aqui tem uma pergunta diferente da Letícia, falando de varizes logo acima do calcanhar. O tratamento é diferente? Tem alguma coisa aí ou não? Não. É normal, né? Não. Perfeito. Bom, a Lid Cutrim acabou de fazer uma pergunta aqui, falando de se calça pode atrapalhar a circulação de alguma forma ou não. Não, né? Desconheço. Calça jeans? Não, calça jeans tudo bem. Entendi. E o salto? O salto alto é uma pergunta que você faz muito, né? O salto alto nós vamos desmistificá-lo. Ah, que bom. Salto alto da varize. Agora que você falou Então, de quer desmistificar... Então quer dizer, se você for no casamento, a mulher vai no casamento, no dia seguinte ela acorda com varize. Entendi. Não é por aí, né? Então não é por aí. Não é o salto alto que causa varize. Agora, se você usar salto alto das 8 da manhã às 20 horas, todo dia, durante 20 anos, tempo chutando, né? Claro. Durante 5 anos, né? A sua vida inteira você fica usando isso. Você vai ter o quê? Um encurtamento da musculatura da panturrilha. Porque a amplitude de movimento da musculatura da panturrilha, quando você dá um passo de tênis, descalço, é uma. A amplitude de movimento da panturrilha num salto alto é menor. Olha. Então você não tem tanto funcionamento de bomba que você teria. Agora, quando que acontece isso? Quando você usa salto da hora que você sai da cama até a hora que você vai para a cama de novo. Claro. Entendeu? Durante muito tempo. Não é então não é que o salto é o vilão é você. Que não está se cuidando. Porque você pode fazer atividade física de manhã, fazer atividade física à tarde, etc. Para compensar isso, fazer alongamento, etc. Aí você me pergunta, mas a mulher tem que trabalhar de salto alto. Tá bom, então ela vai até o trabalho de tênis, chega... Se você nos países onde as pessoas andam muito de metrô, executivos e etc, andam muito de metrô, você repara que tem sempre uma mulher de terninho, essas coisas de tênis ou de sapatilha, etc, com um saquinho na mão. Entendi. Aí você para na porta do prédio, tá toda mulher trocando sapato. Entendi. Isso é muito comum em países desenvolvidos, entendeu? Então, é um hábito legal, é um hábito bom, porque você está facilitando o seu retorno venoso. Agora, o salto alto, eu acho lindo mulher de salto alto, e é bonito mesmo. Então, o salto alto não é um vilão. Entendi. O vilão é o indivíduo não se cuidar. Claro, né? Entendi. Doutor, a gente entrando só um pouco antes de entrar nesses mitos, na verdade, a Juliana Bispo fez uma pergunta que eu acho que é interessante, que é a tonalidade. Ela pergunta de tonalidade das vezes, vermelhas, mais escuras, tem diferença? Tem diferença. Algumas são um pouquinho mais arterializadas, outras são menos arterializadas, mais roxinhas, mais venosas. Tem diferença. Isso também tem diferença de acordo com a cor da pele e de acordo com a profundidade que elas estão. Tá, entendi. Para o tratamento muda muito ou não? Não muito. Perfeito. Bom, então... Assim, eu tenho até uma amiga anestesista. Falou que eu tô paquerando as varizes dela há 3 anos. Eu acho que eu a conheço há uns 10 anos. Entendi. Ela já anestesiou para operar varizes, inclusive, de pessoas. E a gente viaja junto, às vezes, etc. E eu falo, puta, essas veias eu preciso fazer alguma coisa por elas. Eu não aguento mais ver isso. Nós estamos quase uma encarnação que eu te conheço e a gente não trata. E ela, por exemplo, tem uma veia roxa muito superficial, muito superficializada. E eu falo para ela, eu tenho medo que isso já esteja pigmentando sua pele.
Entendi. Porque às vezes, por a veia ser insuficiente, ela fica naquele estase que o sangue não sai dela. Algumas moléculas algumas hemácias começam a migrar. Olha. E aí podem manchar a pele. Olha só. E aí fica aquele trajetinho. Mesmo que você tire a veia, ela vai ficar com o trajeto. Um pouco. Olha só. Então, se for muito superficial, assim, tem que tratar. Tem que tratar Entendi. logo, porque... Quer dizer, tô falando em esteticamente ficar feio. Claro. E bom, a gente está falando muita coisa que funciona, né, Dr. Caio? Só que tem também muita coisa que não funciona e que ganha também bastante espaço hoje em dia. O senhor gostaria de destacar alguma coisa nesse sentido? O que a gente tem que ficar mais de olho, né, nessas horas? Complexo. Pergunta complicada, né? Se abre na internet, outro dia eu dou uma aula sobre tratamento de varizes e eu pus um slide que eu abri a internet, tinha um potinho com creme que era vendido a R$3 e estava escrito lá, acabe com as suas varizes. Varizes é uma insuficiência venosa. Entendi. Uma veia dilatada e tortuosa. Então, se eu passar um creme e acabar com essa fisiopatologia, esse cara tem que ganhar um prêmio Nobel. Entendi. Entendeu? Porque é um gênio que inventou um creme desse, entendeu? Agora, o que acontece muitas vezes é que esses cremes têm cânfora, tem algumas coisas que dão uma sensação de alívio na pele. Ah, entendi. E alivia, mas não que trate a causa da doença. Mesmo porque as causas das doenças muitas vezes não são tratáveis. Perfeito. Vitalidade, idades, entendeu? Então precisa tomar cuidado com algumas terapêuticas mirabolantes. Entendi. Né? Não existe cafezinho grátis. Perfeito. Entendeu? A gente vê muito creme, né? Creme acho que talvez é a principal via que se fala, né? Creme alivia a sensação na pele. Eu até prescrevo uns cremes para aliviar. Você vê que eu faço sensação de queimação na pele, essas coisas. Entendi. Alivia. Mas tratar varizes... Como a gente disse no começo, é um tratamento eminentemente cirúrgico, né? Existem os medicamentos também que são eficazes para tonificação da parede venosa. Muitas vezes melhora o sintoma. Legal. Mas é medicamento, né? Entendi. Entendeu? Então, eu acho que o creme alivia, etc. Mas tratar... Entendi. Não é por aí. Bom, a gente está indo lá para a parte final aqui da nossa transmissão, gente. Eu só queria fazer uma pergunta que a Rosmari Vieira fez uma interessante sobre se ela pode fazer tatuagem na perna 3 meses após a cirurgia. Você tem alguma contraindicação? Então, depende de como tá a perna dela, né? Entendi. Eu esperaria mais. Por via das dúvidas? Assim. Porque eu esperaria tirar todas, porque 3 meses você ainda tem umas manchinhas do pós-operatório na perna. Na hora que você vai tirar algumas veias, fazer tratamento com escleroterapia no intraoperatório, etc., você vai ter mácula, e eu digo que é no mínimo de 4 a 1 ano e meio. De 4 meses a 1 ano e meio. Perfeito. Eu já vi gente durar 1 ano e meio para ficar com a perna como era, e às vezes aparecem outros vasinhos, outras varizezinhas quando você tira a principal. Perfeito. Então, isso tem que ser muito explicado, muito bem conversado no consultório. Individualizado também. Legal. Então, eu esperaria um pouquinho mais. Não sei, né? Não sei o que ela quer fazer. De repente ela quer fechar uma perna inteira, ela quer fazer uma borboletinha do lado do 5º dedo e operou a perna, não tem nada a ver, tudo bem. Agora não sei o que ela quer fazer, individualizado. Né? Perfeito. E o José Clementino Filho, ele fala aqui de uma dessas coisas que até ganhou bastante, que é a tal da castanha da Índia. Não, isso é muito usado há muito tempo. E aí? Não, ela tem efetividade. Legal. No tratamento farmacológico da variz. E alguns indivíduos formulam remédios que incluem a castanha da Índia. Ela tem o seu valor, sim. Eu não uso particularmente, porque tem um monte de laboratório reconhecido mundialmente que faz drogas que são testadas excelente para isso. Eu não vou mandar manipular na farmácia da esquina. Eu vou no que eu acho que já tem. Perfeito. Entendi. Mas é bom também fazer essa consideração. Mas ele funciona. Legal. Ótimo. Thaís, temos mais alguma coisa por aí? Não, na verdade eu tenho uma pergunta nessa parte de mitos e verdades. A perna fica cruzada por muito tempo, não? Não, desde 5 anos. Né? Tá. E na parte de exercício, doutor, tem diferença entre musculação e atividade aeróbica? Gosto de musculação, muita repetição com pouco peso. Isso é legal. Você tem que fazer atividade, né?
E a aeróbica é show, né? Pra tudo. Legal. Legal, só queria avisar que o senhor aqui, ó, Joselane Lira, quer que o senhor vá lá pra Juiz de Fora, Minas Gerais, pra operá-la. Então o senhor vai sair com uns convites aqui. Pode mandar a passagem que a gente... Tá certo. Só que vai ser de sábado. Bom, gente, tá chegando ainda muita pergunta, a gente precisa realmente encerrar, mas eu queria agradecer muito pela participação de vocês, agradecer em especial aqui também ao Dr. Caio. Dr. Caio, obrigado pelo tempo, viu? Uma Tá aqui com a gente. satisfação. Se vocês precisarem, nós estamos à disposição. Legal, e gente, fica também o recado que este vídeo, a gente vai encerrar ele aqui, mas ele vai estar à disposição de vocês no Facebook, então quem perdeu um pedaço pode ver desde o começo, quiser ver depois não tem problema, mais tarde a gente vai colocar até no nosso site, mas é isso aí, então vocês não vão perder isso, nenhum pedacinho, é só ficar de olho nas nossas mídias, tá bom, gente? Super obrigado por mais esse tempo e um abraço, Dr. Caio. Tchau, até mais.